Olá, meus amores, tudo bem? Vamos a mais uma semana de conteúdo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as atividades de hoje, ok? Hoje nós vamos fazer a página de HG, ficha de HG, em que a gente vai continuar falando sobre os grupos e suas contribuições. Nós já falamos no livro sobre a contribuição de cada grupo aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro, na nossa região, o como o grupo é importante. Então, aqui a gente vai falar sobre outros grupos e quais foram as contribuições para o nosso país. Então, diferentes grupos trouxeram para o Brasil costumes, festas, músicas, literatura, danças, crenças e outras manifestações culturais. E agora nós vamos conhecer algumas contribuições desses grupos. Os portugueses, que foi um enorme grupo que chegou aqui no fim do século XIX, né, trouxe como contribuição a cozinha brasileira, o modo de preparar os alimentos, os temperos usados, os azulejos pintados, os mosaicos feitos com pedras, que também são de origem portuguesa. Nós vemos até hoje, né, em muitas construções. Os italianos chegaram em grande número a partir de 1870, e com ele aprendemos a comer pizza, aprendemos a comer massas, incorporamos diversas palavras deles, como bandolim, cantina, espaguete, tchau. Eles também trouxeram a técnica do cultivo de uvas e da produção de vinho. Outro grupo também que trouxe uma contribuição enorme foram os espanhóis. Eles viveram em grande número desde o século XIX. E com eles nós adquirimos o hábito de comer grãos, como ervilha e grão de bico. Os alemães começaram a chegar a partir de 1824. A salsicha e outros tipos de frios também foram introduzidos por eles como hábito alimentar no Brasil. Japoneses que começaram a chegar em 1908 para trabalhar em campo. Com os japoneses a gente aprendeu a comer broto de feijão, usar molho de soja. Também trouxeram para o Brasil a arte do origami e muitas outras contribuições. Os árabes vieram do Líbano e da Síria, a partir de 1890. A maioria deles vieram trabalhar no comércio. Seus alimentos mais conhecidos são esfirra, pão sírio e quibe. E agora a gente vai ver, né? Agora que vocês já sabem, vocês vão observar essas fotos e fazer, né, o que a gente está pedindo. Então, aqui na primeira é uma apresentação de dança boliviana, na cidade de São Paulo. O segundo quadrinho é uma dança típica alemã, na Oktoberfest, em Blumenau, em Santa Catarina. E no terceiro quadrinho é uma apresentação de dança polonesa na Festa das Etnias em Criciúma, Santa Catarina. E aqui é uma apresentação de dança típica holandesa na Expo Flora, em Olambra, em São Paulo. Então, eu quero que vocês deem a sua opinião e vocês vão me dizer por que é importante a gente respeitar a diversidade dessas culturas, né? A cultura de cada povo é muito forte para cada integrante desse povo. Então, por que é importante nós respeitarmos essa diversidade, né? E aí eu quero que vocês falem sobre o que vocês acham e vocês vão explicar o porquê. Não só porque sim, porque é importante. Não. Vocês vão dizer o porquê é importante, ok? E no número 2, vocês vão completar o quadro corretamente, quais foram as contribuições. E aí vocês vão botar aqui, ó, tem os grupos e tem as contribuições que vocês vão escrever. Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e árabes. E aí vocês vão escrever aqui do lado qual é a contribuição de cada grupo, ok? Essa foi a atividade de HG de hoje. E nós temos também uma atividade de matemática. Só um minutinho, estou compartilhando com vocês. Então, vamos lá. A gente vai ver
cilindro, cone e esfera. Então, vocês vão observar aqui o cilindro, o cone e o cone abaixo. Depois vocês vão responder essas questões. Lembra que eu falei que as bases, então vocês vão verificar aqui e vão me responder. Essas figuras têm arestas? Sim ou não? Qual dessas figuras não tem vértice? Lembra que eu falei que a vértice é um encontro de duas arestas, ou mais. Qual dessas figuras tem apenas uma base? Somente uma. Número 2, a Bianca está brincando de fazer bolhas de sabão. Vocês vão observar. As bolhas de sabão lembram esfera, certo? Todas as bolhas de sabão têm o mesmo tamanho e a mesma forma? 3, ligue cada objeto à figura geométrica que ele lembra. E aqui vocês vão ver, ó. Aqui está a figura e aqui está o sólido geométrico. Vocês vão ligar. Isso aqui lembra o quê? Isso aqui. E esse daqui lembra o quê? Ok? Número 4, vocês vão marcar com um X a figura intrusa em cada caso. Então, qual é a figura aqui que não é do mesmo grupo? E na letra B, qual é a figura que não é desse grupo? E na letra C, a mesma coisa, certo? Número 5. Descubra em qual figura geométrica Lucas pensou. Então, ele pensou numa figura que não é plana e essa figura não tem vértices nem bases. Será que vocês conseguiram imaginar qual foi a figura que ele pensou? Então, meus amores, é isso. Hoje nós vamos fazer essas atividades e à tarde nós vamos nos encontrar para corrigir essas atividades, ok? Um grande beijo. Tchau, tchau.